em, em uma nova quarentena aqui no sítio. Voltamos a gravar nossos comentários sobre a leitura baseada na Nova Almeida Atualizada, neste novo cenário. Hoje quero fazer uma breve exposição sobre o período em que Israel de fato viveu no Egito. É comum ouvir pregadores afirmarem que Israel foi escravizado durante 430 anos no Egito, o que não é verdade. Quando nós analisamos outras referências, todas as referências bíblicas e a cronologia da história geral, chegamos à conclusão que Israel de fato viveu no Egito apenas cerca de 210 anos. Vamos entender como isso é possível chegar a essa conclusão. Gálatas, capítulo 3, versículo 17, ali Paulo afirma que a lei foi dada a Israel 430 anos depois da promessa. E em Atos, capítulo 7, versículo 1 ao 6, Estevão, fazendo uma retrospectiva da história de Israel, ele afirma que Abraão teve a sua chamada quando ainda estava em Ur dos Caldeus, né? E isso está lá em Gênesis 12, versículo de 1 ao 4, sobre a narrativa da chamada. Deus aparece a Abraão e diz: sai da tua terra, da casa do teu pai, da meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Portanto, Abraão sai, mas ele para em Harã. Por quê? Nós vamos encontrar em Gênesis 11, 31 e 32, que quem toma essa iniciativa é o próprio pai dele, Terá, né? Terá, devido à cultura patriarcal muito arraigada, o patriarca que decidia, então ele assume a liderança dessa ida para a terra prometida, né? E é interessante que Deus interrompe. Não era plano de Deus que Terá fosse junto. E aí interrompe a viagem e eles param em Harã. Ali permanecem 5 anos. Nesse meio prazo, Terá morre, né? E aí Abraão continua a sua ida para a terra da promessa e chega em Canaã aos 75 anos de idade. Portanto, nós vamos ver isso, a seguinte contagem. Lá em Gênesis, capítulo 15, versículos 13 e 16, Abraão tem uma nova visão de Deus. E o Senhor lhe aparece e diz que a sua descendência será tão numerosa como as estrelas dos céus. E acrescenta que ela será peregrina em terra estrangeira por 400 anos. Correto. Já haviam passado 30 anos desde a chamada de Abraão até o nascimento de Isaac. Ia passar, aliás, né? Então, quando Isaac nasce, Abraão está com 100 anos de idade, né? Gênesis 21, 5. Então, esses 400 anos são contados a partir do nascimento de Isaac até o Êxodo, ou a libertação de Israel. Mas não diz que Israel será escravizado durante esses 400 anos. Diz que será peregrino em terra estrangeira, né? E, por fim, será reduzida a escravidão. E, na 4ª geração, a sua descendência retornaria para a terra de Canaã, o que equivale a cerca de 200 anos, arredondando, pois uma geração aí seria 50 anos, né? Então, nós temos agora 430 menos 30 anos, que passam desde a chamada até o nascimento de Isaac, sobram 400 anos. 400 anos menos 60 anos, que é a idade de Isaac quando Jacó nasce. Temos 340 anos. Quando Jacó desce para o Egito, ele está com 130 anos de idade. Nós vamos encontrar em
Gênesis 47, versículos 8 e 9, né? E quando ele nasceu, nós encontramos uma referência em Gênesis 25, 26. Então, 340 menos 130, restam apenas 210 anos. Esse é o período exato, ou melhor, mais ou menos aproximado em que Israel viveu no Egito. E a escravidão propriamente dita se resume em apenas 139 anos ali, né? Portanto, esta é a realidade. Mas como é que foram só 139 anos de idade? Nós temos aqui o seguinte: José, ele tinha 30 anos quando Faraó o promoveu primeiro-ministro do Egito. Tinha 30 anos. Passaram-se 7 anos de farturas. E quando ele mandou buscar o seu pai e seus irmãos, né, lá em Canaã, para ir para o Egito, já haviam passado 2 anos de fome lá no Egito. Nós encontramos essas referências em Gênesis 41, versículos 46, e Gênesis 53, ou melhor, Gênesis 41, versículos 46 e 53, e 45, 6. Então, nós temos aí 110 anos, foi a idade de José. Ele morreu com 110 anos, Gênesis 50, versículo 26. Então, 110 menos 39 são 71 anos. Esses 71 anos representam o período em que Israel viveu em liberdade, contemporâneo com José. Mas a palavra de Deus diz que depois que José morreu, surgiu um outro faraó que não conhecia a José, nem a história do seu povo. E aí então começa o período das agruras, sofrimento e escravidão de Israel, né? Que são exatamente 139 anos, quando por fim Deus chama Moisés para libertar o povo. Eu estou expondo essas observações porque muitas pessoas, ao ler a Bíblia, encontram dificuldades porque acham que tem contradição. Pois, concluindo, nós vemos lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 40, onde lemos: Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Parece contradição, mas não é. Aqui está falando do período de Israel como nação, que tem a sua origem lá na chamada de Abraão, né? E até a libertação ali no Egito. Então, esse é o período de 430 anos, como já vimos. E aqui, quando fala de Israel, viveu no Egito, está falando dessa inclusão, né, contextual do próprio patriarca como parte da nação. E quando Abraão foi chamado, nessa época, o Egito o seu domínio não restringia apenas ao vale do Nilo, mas já estendia até perto da Mesopotâmia. Então, quando Abraão foi chamado, ali aonde Abraão chegou, a terra da promessa já era domínio egípcio, fazia parte do Império do Egito. Por isso, Israel, como nação, a partir do patriarca, viveu 430 anos no Egito, né?